Uma dúvida muito comum que aparece bastante é achar o equilíbrio de quantas galinhas dá para colocar por metro quadrado dentro do galpão, na área de pasto e nas diferentes idades, as pintainhas, as frangas e as aves adultas. Por isso, no vídeo de hoje, vamos aprofundar nessa discussão quantas galinhas dá para eu colocar no galpão, no galinheiro e também na área de pasto. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E para a gente começar essa discussão, o ponto mais importante para entender o dimensionamento correto, o equilíbrio, é que depende de alguns fatores que a gente vai explorar aqui agora. Vamos olhar primeiro para essa densidade, esse dimensionamento dentro do galpão, dentro da área interna. E no final do vídeo, fica comigo até o final, que eu vou mostrar para vocês o ideal de quantas galinhas por metro quadrado na área de pasto, na área externa. Eu queria dar um recadinho muito rápido para vocês antes de ir para o conteúdo. Na próxima quinta-feira agora, ao invés do vídeo gravado como de costume, a gente vai ter uma live ao vivo com o João. O João é um proprietário de uma loja que vende equipamentos para avicultura em Portugal. E a gente vai discutir a produção de ovos caipiras e o mercado desse ovo caipira em Portugal. É muito interessante a gente poder dialogar essas experiências que estão acontecendo no mundo e poder traçar um paralelo aqui com o Brasil e traçar as tendências. A gente geralmente traça tendências de mercado de olho, é claro, no mercado europeu, no mercado dos Estados Unidos, que são países aí de primeiro mundo. Nós estamos em desenvolvimento e sempre correndo atrás do que está acontecendo por lá. E por isso, na quinta-feira, então, dia 6 agora de outubro, vamos estar ao vivo com o João lá de Portugal para discutir esse mercado. Vai ser às 7 horas da noite, os vídeos geralmente saem às 8 horas aqui no canal, mas vai ser às 7 a live por conta desse fuso horário entre Brasil e Portugal. Lá já vai ser bem mais avançado, quase meia-noite. Por isso vamos fazer às 7 da noite essa live ao vivo, dia 6 de outubro. Mas voltando aqui para o nosso conteúdo de hoje, quantas galinhas por metro quadrado eu consigo colocar no galpão e também na área de pasto? O primeiro ponto fundamental é entender que isso depende. Isso depende de vários fatores. O primeiro fator que depende muito é a linhagem. A linhagem que eu vou trabalhar vai definir o dimensionamento que eu vou utilizar. Por exemplo, se eu for trabalhar com uma Embrapa, que é uma linhagem mais pesada, eu preciso usar um dimensionamento, uma densidade menor. Se eu for trabalhar com galinhas leves, que não chegam nem no peso final aí de 1,8 quilos, diferente da Embrapa que chega a quase 2,4 quilos de peso final, essa diferença eu também traduzo ela nessa dimensão, nessa utilização de área útil dentro do galpão. Outro ponto fundamental é o grau de tecnologia. Quantas vezes eu tenho que entrar lá no galpão para dar comida, para coletar os ninhos. Então, se eu tenho um galpão mais automatizado, que lê, faz a leitura do ambiente, liga ventilador sozinho, por exemplo, eu faço a coleta dos ovos por fora, eu tenho comedouros automáticos, bebedouros automáticos, tipo nipple, eles ocupam um espaço menor e aí eu consigo trabalhar com uma densidade de aves maior. Outro ponto, sem dúvida nenhuma, é o grau de conhecimento. Eu preciso conhecer o sistema para evitar um canibalismo se eu for utilizar uma densidade maior, para eu corrigir alguns erros, conhecer a relação de ambiência com essa questão de produtividade e de densidade de aves desse dimensionamento. Então eu tenho que conhecer as exigências de temperatura, de umidade, eu tenho que conhecer o manejo, tudo para poder trabalhar com uma densidade, um dimensionamento maior. Outro ponto fundamental é a disposição desses equipamentos. Se eu tenho ninhos que eu coloco no meio do galpão, ele ocupa mais espaço. E aí a gente calcula uma densidade um pouquinho menor. Quando eu coloco ninhos na parede, ninhos no fundo do galpão, eu ganho mais espaço, mais área interna. E aí eu consigo trabalhar até com uma quantidade de aves maior. Então vocês estão vendo que a densidade, ela não é uma regra. Ela depende de vários fatores. Depende, por exemplo, da legislação. A gente vai ver quase no final desse vídeo o que a norma do caipira exige como dimensionamento.
Eu vejo muita gente errando aí, falando em número maior do que é permitido pela legislação, pela norma do caipira. Então, se eu for produzir um ovo caipira, eu obrigatoriamente preciso seguir uma regra relacionada à quantidade de galinhas por metro quadrado, tanto dentro do galpão quanto na área externa, e é o que a gente vai ver aqui. Um outro ponto importante é a região que você mora. Lugares muito úmidos, por exemplo, e muito quentes, eu preciso trabalhar com uma dimensão menor, com uma densidade de aves menor. Lugares mais frios e secos, eu consigo trabalhar com uma densidade um pouco maior. Então a região, essa relação de clima, de lugares mais quentes e mais frios, também vão influenciar no número de galinhas por metro quadrado. Um outro ponto que vai influenciar é a época do ano. Épocas do ano, por exemplo, que estão mais frio, eu posso trabalhar na fase de cria, na fase de recria, com uma densidade um pouquinho mais apertada. Se eu estou no verão, no calorzão, eu vou trabalhar com um número de galinhas por metro quadrado mais espaçado, mais tranquilo. E ainda existem outros detalhes que vão influenciar na decisão do número de aves por metro quadrado que eu vou adotar. Mas a gente vai trabalhar isso durante o vídeo e vamos começar olhando para a quantidade de pintainhas por metro quadrado. Então a gente tem aí, de novo, eu vou trazer aqui uma dimensão didática para a gente discutir e ter um norte. Mas a escolha correta dessa densidade vai depender de todos esses fatores que a gente acabou de ver. E até a segunda, terceira semana de vida, a gente vai falar aí entre 21 a 25 pintainhas por metro quadrado. Essa é uma recomendação geral dos principais guias de manejo, da literatura. Tem alguns lugares que você vai encontrar até 2 semanas, 25 aves por metro quadrado, pintainhas. Tem lugares que você vai encontrar até 3 semanas, as 21 pintainhas por metro quadrado. E aí vai depender da época do ano, da região, da linhagem, de tudo que a gente acabou de ver. Mas entre 21 a 25 pintainhas por metro quadrado nas 2, 3 primeiras semanas é o recomendado. Mais que isso não é interessante. Menos que isso, a gente também perde espaço, diminui aí um espaço útil que também não é tão interessante. E aqui só um parênteses importante, é claro que essa capacidade de alojamento do galpão, ela muda dia após dia, assim como muda o consumo de ração. Vamos pegar um exemplo da Embrapa. A Embrapa na primeira semana de vida, uma pintainha na primeira semana de vida, come 9 gramas de ração. Na segunda semana ela come 12. Na terceira semana 18. Na quarta semana 24 gramas. E o consumo dela por semana, por dia, vai aumentando. Ela precisa cada vez de mais ração, mais comida, porque ela está em crescimento, em desenvolvimento. E assim, ela também vai mudando essa relação de densidade, de dimensionamento de área interna. E se a gente está olhando aqui a terceira semana de vida, por exemplo, 21 pintainhas por metro quadrado, a gente vai avançando nas semanas de vida da ave, chegando aí num número geral das frangas até aí o início da fase de postura, 16 semanas, um pouco antes da postura, um pouco antes da pré-postura inclusive, final de recria 2, com 15 aves por metro quadrado. É uma recomendação geral de trabalhar a fase de recria com 15 galinhas por metro quadrado. Mas aqui tem uma ressalva muito interessante, essa tabelinha do guia de manejo da Highline Sistemas Alternativos. Eu gosto muito de seguir um pouco desse parâmetro deles, porque a linhagem Highline se assemelha às linhagens que a gente trabalha, dá para seguir de maneira didática, como eu disse para vocês, respeitando esse conhecimento prático, essa realidade de cada um. Mas aqui ele faz uma relação entre a transferência da galinha para a área de produção, porque muitos dos sistemas de produção trabalham nessa perspectiva de fazer uma cria e recria num galpão separado e aí faz a postura em um outro galpão. Quem é meu aluno sabe dessa discussão que a gente faz, desse planejamento que é importante e dessa divisão de lotes. Mas mesmo que você não vai trabalhar nessa perspectiva de transferência, é importante a gente pensar nessa densidade e olhar para o que a gente acabou de falar,
que a exigência de espaço vai aumentando conforme ela vai crescendo. E nas frangas não muda. Olha só, se eu for fazer uma transferência com 15 semanas, aí sim a gente está falando de 15 aves por metro quadrado. Então passou lá, né, as 21 aves, 21 pintainhas por metro quadrado. Na terceira, quarta semana, a gente começa a ampliar esse espaço até chegar em 15 aves por metro quadrado nessa fase de crescimento, de recria. E aí, se eu transfiro essas galinhas com 15 semanas para uma área de produção, eu estou falando em 15 aves por metro quadrado, como geralmente a gente trabalha. Só que se a minha transferência é mais tarde, uma semana depois, eu já preciso aumentar o espaço para essas galinhas. Aí eu vou trabalhar com 14 frangas por metro quadrado, se a minha transferência para o outro galpão for com 16 semanas. Com 17 semanas de transferência, estamos falando em 13 aves por metro quadrado de área útil. E com 18 semanas, aí já quase mesmo, né, na fase de produção, estamos falando em 12 aves por metro quadrado de espaço útil. Aí a partir das 18 semanas, quando começa a produção dessas galinhas, a gente já considera as aves adultas, as galinhas adultas. E aí que entra uma primeira ressalva muito importante aqui. Nós temos uma regra, nós temos uma legislação para ser seguida, uma norma, a ABNT-NBR 16367, se não me engano, de 12 de 2016, que é a nossa norma que nós precisamos seguir várias regrinhas ali para dizer que o ovo é caipira. Então, para o produto ser considerado caipira, a sua produção, o seu sistema tem que estar enquadrado aí na ABNT de 2016. E no item 5 de manejos gerais aí da ABNT, ele coloca que a densidade máxima, o número máximo, né, no alojamento é de 7 aves por metro quadrado dentro do galpão. Ou seja, esse é o limite máximo que eu posso trabalhar dentro do galpão na fase de postura, na fase de produção. Eu não posso, por exemplo, utilizar 8 aves por metro quadrado. Se eu estiver trabalhando com 8 aves por metro quadrado, meu sistema já nem é mais considerado caipira, porque eu estou fugindo aí dos requisitos da norma. Então, a densidade para galinhas adultas também vai variar. Eu conheço sistemas que trabalham com 3 aves por metro quadrado, porque tem uma forte questão de bem-estar animal, uma forte questão relacionada ao comportamento dessas galinhas dentro do galpão. Então acaba trabalhando com 3 aves por metro quadrado. E tenho também quem trabalha com 7 aves por metro quadrado, com a visão mais de otimização do espaço. Já que eu tenho um galpão construído, uma área útil construída, eu vou explorar o limite máximo que a norma me permite. São visões diferentes. E aí a gente tem entre 3 aves por metro quadrado e 7 aves por metro quadrado uma enormidade de possibilidades de densidade. 4, 5, 6 aves por metro quadrado. Essa questão da escolha entre 3, vamos dizer assim, que é o mínimo que para mim é considerado viável para você utilizar uma instalação, e 7 aves por metro quadrado, que é o limite máximo que você pode utilizar, vai depender de todos aqueles fatores que a gente viu lá no começo do vídeo e também da sua filosofia de vida. Se você quer beneficiar mais o lado de bem-estar, de expressão do comportamento natural dessas galinhas, densidade menor. Se você quer otimizar o seu espaço, a sua construção de área útil, densidade de 7 aves por metro quadrado. E na área de pasto, para a gente fechar aqui a nossa discussão de densidade, então, a legislação, primeiro uma ressalva importante, a gente estava falando de frangas agora, pela ABNT, olha só, primeira linha aqui dos manejos gerais, item 5.1, as aves em período de cria e recria podem ser mantidas exclusivamente em galpões fechados, ou seja, pela norma, para o meu ovo ser considerado caipira, eu não preciso dar acesso à área de pasto na fase de cria e recria. Elas precisam obrigatoriamente ter acesso à área externa a partir da produção.
mas eu posso trabalhar cria e recria exclusivamente em galpões fechados, sem acesso à área externa. Eu, particularmente, a escola recomenda a soltura das galinhas na área externa a partir da recria, 6 semanas de vida aí. Porém, a lei permite só na produção. E aí vai depender de novo de uma série de fatores que é muito particular de cada um. Desde espaço disponível, área útil, mão de obra, enfim. E na fase de produção, a obrigatoriedade de espaço na área externa deve ser de no mínimo 0,5 metros quadrados por ave alojada, o que significa 2 aves por metro quadrado. Então, para eu contemplar a BNT, a norma, na fase de postura de produção, as galinhas precisam obrigatoriamente ter acesso a uma área de pasto, a uma área externa, e eu vou contar 2 galinhas por metro quadrado. O vídeo anterior aqui é sobre área de pasto, eu vou deixar ele aqui no final para vocês, então entra quem ainda não assistiu, que eu faço uma grande discussão como deve ser essa área de pasto, o que a gente deve levar em consideração, inclusive para escolher a densidade, o dimensionamento correto de galinhas por metro quadrado, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer questão, pode deixar nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!